Grávida e com diabetes gestacional. Como foi que eu descobri e o que mudou? Eu sou a Maria Alice, psicóloga e mãe de primeira viagem, e nesse vídeo eu vou te contar sobre o meu diagnóstico de diabetes gestacional. Eu espero te ajudar com esse vídeo. Fique aqui. Vou contar para vocês, então, como foi que eu descobri a diabetes gestacional e como esse diagnóstico mudou a minha gestação e a forma que eu levei minha gestação. Vou contar para vocês como foi o início da minha gestação e até quando eu descobri o resultado do exame. Comecei o inicinho da gestação já, assim que eu soube que estava grávida, eu já comecei com os sintomas de enjoo. Muito enjoo. Passei muito mal. Os 3 primeiros meses eu fiquei muito enjoada. Eu não podia levantar da cama. Eu tava com muito sono, muito cansaço, mas o que acabava comigo mesmo era um enjoo. Eu fiquei 3 meses enjoada. Eu lembro que eu tinha que ficar deitada na cama e para não ficar com o estômago vazio tanto tempo, eu deixava bolachinha de água e sal no lado da cama, que era a única coisa que ainda descia assim meio empurrado. Eu deixava no lado da cama e comia deitada mesmo para não voltar. Eu tinha muito medo de passar mal. Inclusive, isso é uma fobia minha. Eu tenho fobia de vômito. Então, para mim era muito difícil. Foi muito difícil. Eu não via a hora de passar essa fase dos 3 primeiros meses que, segundo o que eu via na internet e o meu médico também falou, geralmente era o tempo que passava. Eu levava 3 meses para passar. Quando, graças a Deus, meus enjoos estavam passando, o meu médico me pediu uma bateria de exames, o que é super comum em gestação, mas ele me pediu o exame de diabetes gestacional já no 3º mês. Geralmente esse exame é feito, acho que, se eu não me engano, lá no 6º, 7º mês de gestação. E ele já me pediu no 3º. Não porque ele desconfiou de alguma coisa, nem nada disso, mas por precaução mesmo. Ele disse, eu gosto de pedir já no início, porque se tiver algo já detecta no início, né? E eu fui lá e fiz. Fiz super confiante, o temido teste da glicose, que todo mundo fala que é terrível. Como para mim tinha passado os enjoos, eu estava sedenta por comer, tomar tudo que eu via pela frente. Então, para mim, até que foi ok, foi tranquilo. É uma coisa enjoativa, realmente, é um líquido chato de tomar, mas não passei mal. Foi um exame tranquilo. Fiquei lá no laboratório esperando o tempo para fazer as coletas do sangue. E eu fiquei muito ansiosa por esse resultado, muito ansiosa. E aí, eu peguei aquele papelzinho que eles dão com o login e a senha do laboratório para ficar de olho quando os exames estivessem prontos. E aí entrei, acho que 2 dias depois, um dia depois, no link, né? E vi que os exames estavam prontos. E aí eu fui lá olhar os resultados. E aí eu tentei interpretar o exame da glicose sozinha, né? E para mim, estava tudo ótimo, graças a Deus. Ainda lembro que eu vi o exame e falei, ai, amor, graças a Deus eu não tô com diabetes gestacional. Meu Deus, graças a Deus, não sei o quê. Vamos abrir uma caixa de bis. Felipe e eu abrimos uma caixa de bis na cama, porque passou meus enjoos, eu tava com muita vontade de comer muita coisa. Eu tava com fome, parecia que eu tava querendo recuperar o tempo que eu não comi nos 3 primeiros meses. E aí nós comemos uma caixa de bis. Eu comi uma caixa de bis com ele, assim, de tanta vontade que eu tava com muito desejo de doce, assim. E eu falei, graças a Deus. E aí levamos os exames pro médico na mesma semana, se eu não me engano, mais pro final da semana. E aí ele foi fazendo, é resultado bom, não sei o quê. Dele, opa, Maria Alice, esse aqui deu alteração. Daí eu falei, qual? Aí ele disse, da diabetes. Daí eu, sério, doutor? Ele, sério, tá com diabetes gestacional. Aí ele, na hora eu falei, meu Deus, como assim, né? Aí ele falou, olha, fica tranquila, infelizmente é um diagnóstico que acontece com bastante frequência, enfim. Daí o Felipe falou, mas quais são os cuidados? O que tem que fazer, né? Meu Deus, como assim? Eu nunca, gente, antes de engravidar, eu nunca vi vídeos, nem estudei sobre diabetes gestacional, porque, honestamente, eu nunca cogitei que eu teria diabetes gestacional. Eu sempre fui uma pessoa muito antenada à saúde, eu sempre faço check-ups todos os anos, sobre todos os problemas que pode imaginar eu faço.
diabetes, tireoide, enfim, tudo. E eu nunca tive problema com diabetes. Nunca cheguei nem a ficar pré-diabética. Nunca tive nenhum problema nesse sentido. E aí ele começou a me explicar como funcionava, quais eram os cuidados, o porquê que eu tinha que cuidar, né? Como ele procedia com gestantes que têm diabetes gestacional. E ele ficou me tranquilizando e lembro que eu fiquei bem, assim, frustrada comigo, assim, como se eu tivesse feito alguma coisa de errado, sabe? E na hora eu lembrei daquela caixa de bis e eu falei, meu Deus, eu tô com diabetes e comi açúcar pra caramba, será que eu causei algum mal pra minha filha, né? E aí eu não vi a hora dele me chamar pra ir na maca fazer o exame pra ver se estava tudo bem com ela. E aí ele me explicou quais eram os cuidados que eu teria que ter diariamente até o final da gestação. E aí me encaminhou para uma endocrinologista para fazer também meu acompanhamento até o final da gestação. Fui para essa endócrina, ela me instruiu o que eu teria que fazer, que tipo de dieta, ela me encaminhou também para uma nutricionista especialista nesse sentido, mas ela já me orientou em que tipo de dieta eu teria que fazer para cuidar disso. Eu tive que fazer todos os dias até o final, até o último dia de gestação, no mínimo 4 vezes por dia, a medição de glicemia no dedo. Nossa, eu tenho fotos assim das pontas do meu dedo roxos assim. Nossa, é bem sensível o meu dedo. Eu acho que depende muito de mulher para mulher, tem mulher que não vai sentir, enfim, mas depois também acostuma, tu acaba pegando o jeito de fazer bem direitinho e acaba se acostumando com a dor. Mas no início para mim foi ruim, foi dolorido, foi difícil. E aí um dos cuidados que eu tive que ter era fazer esse exame 4 vezes por dia, então eu tinha que fazer em jejum, depois do café da manhã, depois do almoço e depois da janta. Gente, eu vou dizer para vocês que esse diagnóstico eu acho que me trouxe uma tristeza muito grande, assim. Eu já falei em outros vídeos, acredito, que a comida me acalenta. Eu tô triste, eu como, eu tô feliz, eu como, eu tô ansiosa, eu como. Isso a certo ponto é ruim, eu sei disso, mas eu acho que todo mundo gosta de comer. E a gestação em si te dá mais fome, né? Afinal, tá com um serzinho ali dentro de ti consumindo tudo que tu tem e o bebê consome. Então, quando passou meus enjoos, que eu achei que eu podia comer o que eu queria comer, não pude. Eu tive que fazer dieta de glúten, porque querendo ou não, o glúten no final se transforma em açúcar. Eu tive que fazer dieta de doce. Isso foi muito difícil, porque eu era muito formiga, eu comia muito doce. Eu acho que Deus não escreve a história de ninguém errado, porque eu acho que ele sabia, eu acho que ele cuidou nesse sentido, infelizmente, para eu ter esse diagnóstico, para eu cuidar também da minha saúde, porque se talvez eu não tivesse esse diagnóstico, hoje eu penso, talvez a minha gestação pudesse ser uma gestação, eu pudesse ficar muito acima do peso, pudesse se tornar uma gestação de risco em outros sentidos, sabe? Por eu querer fazer por mim, comer e pela minha filha, assim, aquele pensamento de tô comendo por dois, entende? Então ele, mesmo em cima da tristeza, ele fez eu entender o propósito dele nisso, né? Que era cuidar de mim e da minha filha da melhor forma possível. Então eu tive que mudar toda a minha estratégia, meu jeito de comer, meus gostos. Tive que comer tudo integral, tudo em menos quantidades, mais verdura, mais salada, coisa que eu não comia, não gostava. Então foi uma mudança muito grande para mim. E eu vou dizer para vocês que toda noite, de noite era quando pegava assim para mim. Eu chorava toda noite, praticamente, pro meu marido. Por isso que no outro vídeo eu falava que ele às vezes não entendia, né, essa explosão de sentimentos, mas eu chorava bastante, porque eu tava com fome, eu queria comer e eu ficava pensando ao mesmo tempo se eu tava alimentando minha filha corretamente, se ela tava ficando realmente saudável, se ela tava crescendo de forma saudável. Por mais que eu fizesse todo mês o acompanhamento com o obstetra, eu ficava com medo se eu realmente estava fazendo certo, se eu estava cuidando bem, né? Já que eu falhei, entre aspas, em ter diabetes. Depois eu entendi que não é culpa minha, né? É uma questão mais fisiológica também sobre a insulina na placenta, enfim.
Mas eu fiquei muito mal, muito mal. Eu chorava todas as noites com fome, com vontade de comer. Eu tinha desejos que eu não podia atender. Tinha desejo de comer coisas que eu não podia comer de maneira alguma, porque senão minha glicemia subia muito. E aí o Felipe, até lembro que o Felipe fazia pipoca pra mim, pra eu roer um pouquinho, ele fazia um pouquinho, não fazia muito também. Ele fazia um pouquinho e eu ficava comendo aquela pipoca, roendo aquele milho, assim, com muita ansiedade, com muita tristeza mesmo. Eu fiquei bem triste. E é por isso que eu digo que, infelizmente, o diagnóstico mudou o meu sentido de levar a gestação. Além de ter trazido essa tristeza em relação à alimentação, me trouxe a insegurança, né, que eu disse, de saber se tá bem, se tá crescendo bem, se tá saudável. Me trouxe a insegurança de saber se, infelizmente, se tava vivo, se não tava, se os batimentos cardíacos estavam bons. Eu ficava sempre com medo de, se a insulina não tivesse sido medida certa, de forma correta, se não estava com uma alta dosagem de insulina lá na placenta. Nossa, gente, eu já falei em vários vídeos aqui, eu sou muito controladora em relação à saúde, eu tenho muito medo de coisas em relação à saúde, e isso mexeu muito com o meu psicológico. Eu acho que agora, bom, se eu tiver uma segunda gestação, eu acho que eu lido melhor nesse sentido, né? Porque eu já vivi, já entendi como é o processo e iria me sentir mais preparada. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria até um acompanhamento psicológico em relação a isso, porque isso mexeu demais comigo. Porque no fim das contas não era mais nem sobre mim, era só sobre a Marina. Eu pensava só nela e o que eu podia fazer por ela, né? Então, tudo valeu a pena? Sim, tudo valeu a pena. Tanto que ela nasceu super bem, saudável, graças a Deus. Quando ela nasceu, assim que ela nasceu, fizeram o teste nela. Ela não nasceu com diabetes, porque tem a porcentagem, né, de que corre o risco de pós-parto a criança ficar com diabetes ou até a mãe ficar com diabetes. E graças a Deus, nenhuma de nós duas ficamos com diabetes. E eu, na minha gestação, em vez de engordar, de aumentar o peso, eu emagreci 9 quilos. Quando eu engravidei, eu tava bem acima do meu peso, então eu emagreci 9 quilos, o que de certa forma foi bom também. Por isso que eu digo que Deus, ele não faz nada propositalmente, né? Ele, infelizmente, colocou esse diagnóstico no meu caminho para que eu pudesse levar uma gestação mais saudável e trazer o melhor para mim e para minha filha. Então, basicamente foi isso. Foi 9 meses cuidando de alimentação, comendo mais saudável, medindo, controlando o tempo todo. Nossa, várias vezes quando eu ia furar eu chorava. Eu tava de saco cheio já de fazer esse exame e era anotando toda vez. Então, assim, a gente ia viajar. Antes de comer qualquer coisa, eu tinha que medir minha glicemia. Depois que eu comia qualquer coisa, eu tinha que medir. Então, era no carro, era em qualquer lugar medindo glicemia e anotando. Então, era um processo chato, assim, pra mim, sabe? Passear, jantar com os amigos, fazer coisa assim e sempre ficar desejando, querendo, sabe? Querer com vontade, assim, querer comer com vontade. Não pude viver isso na minha gestação. Eu levei muito a sério os cuidados, então foi bem difícil para mim. Bom, era basicamente esse meu relato sobre a diabetes, como foi para mim, como eu descobri e os cuidados que eu tive. E dizer para você que se você está passando por isso, eu te entendo, sinta-se acolhida, sinta o meu abraço. Eu sei que não é nada fácil, eu sei que a gente tem muitos hormônios para lidar e muita fome também, e eu sei o quanto é difícil abdicar dessas coisas pelo nosso serzinho, mas eu também tenho certeza que você sabe que você está fazendo o melhor que você pode e o melhor para o seu filho, para sua filha. E que tudo isso vai passar. Assim que seu filho nascer, você vai poder voltar a comer o que você quiser, você vai poder ser feliz na alimentação e continuar sendo saudável, continuar levando esses hábitos, mas poder comer sem culpa, sem medo, sem insegurança. Então, se você está passando por isso, fique bem. Eu sei que não é fácil, mas é clichê, mas vai passar, tá bom? Se cuida. Um beijo e até o próximo vídeo.